Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde iremos falar de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio vimos Dom Afonso Henriques resolver a sua situação matrimonial e também a relação com o seu primo Afonso VII, e logo de seguida virou o seu foco para a conquista de terras agora muçulmanas. Hoje vamos conhecer ao pormenor o ataque a Lisboa, vamos também ver partir um grande nome cristão das terras ibéricas, mas também o nascimento de outro, e por fim conhecer a trágica história que ficou conhecida como o Desastre de Badajoz. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website kingsofhistory.buzzsprout.com e nas plataformas de podcast habituais. Passem também nas nossas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos novos episódios. Sigam-nos e deem um like. Bem, vamos então continuar a nossa viagem. Com Santarém tomada, Lisboa encontrava-se agora vulnerável. Dom Afonso Henriques soube, possivelmente através da sua ligação matrimonial ou por Bernardo de Claraval, que se aproximava uma esquadra de cruzados vindos da zona do Mar Norte para participarem na Segunda Cruzada. Eram cerca de 13.000 soldados em 164 navios, oriundos de Inglaterra, Normandia, Flandres, Polónia e ainda de diversos territórios germânicos. Estes percorriam o litoral norte da Península Ibérica, dobrando a Galiza e parando para um desembarque no Porto, a 16 de junho de 1147, onde foram recebidos pelo bispo Dom Pedro Pitões, que discursou de forma apaixonada de modo a tentar convencê-los a fazer parte da Reconquista. Inicialmente os cruzados não estavam muito decididos em participar, mas após a chegada de Dom João Peculiar, os homens do norte decidiram unir forças com o rei dos portugueses. De acordo com um dos relatos mais fiéis, de Raul Osberto, a 17 de junho a Armada Cruzada deixa a Barra do Douro levando Dom João Peculiar. A 28 de junho, as forças armadas entram no Tejo, onde, durante o desembarque, geram-se os primeiros confrontos com as forças da cidade que protegiam os subúrbios populados. E no dia seguinte, no dia 29 de junho, os líderes cruzados tinham o seu primeiro encontro com Dom Afonso Henriques, que já se encontrava nas imediações com as suas tropas há uns dias. Dom Afonso Henriques começou imediatamente por expor as condições da colaboração, fazendo uso da sua capacidade de negociação e do respeito que a sua figura impunha. Alegou que as constantes guerras com os muçulmanos na região não permitiam que houvesse um grande tesouro à sua espera. Como tal, a única coisa que poderiam prometer seria o saque da cidade que acreditava que fosse rica. Rapidamente, os diferentes partidos de cruzados fraturaram-se. Os flamengos e germânicos prontamente aceitaram o acordo proposto por Dom Afonso Henriques. Porém, os ingleses e normandos, descontentes, ameaçaram não prosseguir com aquela campanha e rumar em direção à Palestina. Um homem de nome Hervey Glanville conseguiu, porém, persuadir os anglo-normandos a prosseguir com o cerco com a promessa que estes ficariam com a melhor parte do saque e com o proveito dos reféns, sendo que Dom Afonso Henriques e os portugueses ficariam com o que sobrasse. Neste acordo ficou também salvaguardado que o rei iria distribuir as propriedades da cidade e dos arredores sob o costume franco, beneficiando assim todos aqueles que depois da conquista quisessem permanecer naquelas terras. Haveriam de nascer assim as vilas francas que conhecemos hoje. Lisboa era uma cidade bastante grande para a época, contendo entre 120 a 154 mil habitantes, segundo um relato árabe da época, mas temos de ter cuidado com estes números. A sua topologia era como um corredor entre a colina do castelo e o rio, tendo dois subúrbios de alguma importância, o de Alfama, ao oriente, e o de Alcamim, ao ocidente. A grande importância desta cidade deve-se ao vasto controle territorial e produtivo, tal como o seu porto natural, que era o maior em todo o atual território português. Ao controlar Lisboa, estar-se-ia a negar aos muçulmanos o controle da região e ainda anular a base naval de onde partiam a maior parte dos seus ataques, quer por terra, quer por mar. Esta cidade tinha também a grande vantagem de se poder direcionar para o comércio externo mais que Coimbra. Mas antes de qualquer movimentação militar por ambas as partes, Dom João Peculiar tentou ainda firmar um acordo de rendição muçulmana, recorrendo à história indicando que aquelas terras tinham sido, num passado recente, pertencentes aos europeus que lá estavam e que foram retirados sob a traição durante as guerras civis visigóticas. Mas a tentativa de um acordo foi infrutífera.
Estabelecidas então as posições das três frentes de ataque, com os ingleses e normandos a ocupar a zona ocidental, os germânicos e flamengos a zona oriental e Dom Afonso Henriques com as suas tropas entre as duas, iniciaram assim os ataques à cidade. No cerco à cidade foram usados vários engenhos que um especialista italiano facultou, como arietes para usar contra as portas, os suínos que eram coberturas de madeira para abrigar os assaltantes de projéteis inimigos, catapultas e torres de assalto que cada grupo cruzado teria, sendo que os germânicos e flamengos seriam os mais aptos em tecnologia de cerco, tendo até desenvolvido táticas para minar as muralhas a partir do subsolo. Entre avanços e recuos, o cerco durou várias semanas, tendo inclusive os muros da cidade desabado sobre as minas dos germânicos. Até que, a 19 de outubro de 1147, termina a construção da torre de madeira inglesa do lado ocidental e 2 dias mais tarde, no dia 21 de outubro de 1147, esta chega às muralhas e os muçulmanos prontamente pediram um cessar de luta, entregando 5 reféns como um gesto de boa vontade para se poderem começar as negociações dos termos de rendição. Mas vamos agora interromper o nosso relato para mencionar um episódio que ficou literalmente entalado entre as portas do mito e da realidade. Afinal, o que é um país sem os seus heróis? Já vimos como um filho bateu na mãe e como esse mesmo filho foi feito o primo bom de um tal imperador de toda a Espanha, que fincou o pé e conseguiu ser reconhecido como rei. Mas qualquer grande epopeia tem de ter os seus mártires. Aquiles morreu em Troia, Júlio César morreu nos Idos de Março e, para não ficarmos atrás, o nosso Martim Muniz morreu voluntariamente entalado entre as portas da cidade de Lisboa para impedir que estas se fechassem e para garantir o acesso dos portugueses à cidade ocupada pelos muçulmanos. Contudo, a realidade por vezes desaponta. Com toda a probabilidade, este relato não passa de uma lenda. Primeiro porque a conquista daquela grande cidade não se ficou a dever a um momento decisivo. Foi antes uma junção de acontecimentos que obrigaram os atacantes a dominar primeiro as cercanias em volta da praça, depois a tentar derrubar a muralha e, feito isso, a acabar com a resistência intramuros. E era de prever que, se os defensores não se rendessem, houvesse uma batalha encarniçada pela Alcáçova, hoje Castelo de São Jorge. Todos estes passos que decorreram entre 1 de julho e a capitulação dos muçulmanos no dia 20 de outubro estão descritos pelas várias testemunhas do cerco e pelas crónicas. Já o episódio de Martim Muniz não é de todo referido, e seria de esperar que fosse, dado ao grau de heroísmo e a simples dose épica. Muito mais provável é que os descendentes desta personagem, que foi muito importante para o primeiro rei de Portugal, noutros sentidos, tivessem inventado este episódio no sentido de trazer ainda mais glória para a sua família. O facto é que, depois do cerco de Lisboa, não existem mais referências que comprovem que Martim Muniz sobreviveu a 1147. Pode muito bem ter morrido durante o assédio à atual capital portuguesa, embora a única porta em que pode ter sido entalado tenha sido provavelmente aquela que separa o reino dos vivos da dos mortos. Foi Dom Afonso Henriques que negociou os termos da rendição. Os seus termos eram bastante generosos. Apesar de não poderem manter os seus bens móveis e, em alguns casos, imóveis de valor, os habitantes da cidade poderiam escolher entre ficar ou partir em segurança. Porém, estes termos não agradaram em nada aos cruzados. Entre discórdias, houve um motim de cruzados que fez com que invadissem a cidade e saqueassem fazendo várias vítimas. E ainda se chegou a temer um ataque dos cruzados ao acampamento de Dom Afonso Henriques. De modo a garantir uma distribuição justa da riqueza da cidade, Dom Afonso Henriques permitiu a entrada de um grupo de 140 ingleses e normandos, e outro grupo de 160 germânicos e flamengos com ele, a 25 de outubro de 1147. Contudo, o lado germânico começou a pilhar indiscriminadamente e Dom Afonso Henriques, para conseguir repor a ordem, teve de se mostrar imperativo, ameaçando até abandonar a conquista. Como tal, os cruzados, para não perderem a sua parte do saque e até possivelmente a conquista, submetem-se à ordem do rei português. Dom Afonso Henriques permitiu também aos cruzados que quisessem prosseguir o seu caminho levarem um espólio isento de pagamento de qualquer taxa à saída do reino, e os que quisessem ficar poderiam estabelecer colónias onde poderiam viver sobre as suas leis e costumes. Estas colónias ficaram conhecidas como as Vilas Francas, sendo a mais conhecida destas Vila Franca de Xira. Esta permanência dos cruzados aliviou bastante o esforço para o povoamento dos territórios em redor. No rescaldo, estando Lisboa e os arredores conquistados, o castelo de Sintra prontamente se rendeu,
O de Palmela foi abandonado e o de Almada submeteu-se, ficando assim todo o território entre Leiria e Lisboa sob o controle português, incluindo a praça fortificada de Óbidos, que também foi submetida. Após esta grande perda por parte dos muçulmanos, o próximo foco dos seus ataques teria de ser os territórios de entre Mondego e Sado. Foi também após a tomada de Lisboa que os portugueses desenvolveram a zona pescatória de Peniche e o Porto da Nazaré. Após a conquista de Lisboa, Portugal tinha 6 capitais de dioceses: Braga, Porto, Coimbra, Viseu, Lamego e Lisboa, e apenas 3 bispos. Apesar do bispo de Coimbra estar sob a autoridade de Santiago de Compostela, Coimbra era a sede do poder do rei de Portugal. O mesmo se passava com as outras dioceses a sul do Douro, que deveriam estar submetidas aos bispos de Santiago de Compostela e estavam sob o controle político de Dom Afonso Henriques e Dom João Peculiar. Ainda em 1147, Dom Afonso Henriques restaura a diocese de Lisboa e escolhe como seu primeiro bispo o inglês Gilberto de Hastings. Mas quem é que sagrou este novo bispo e no futuro iria sagrar os seguintes? Claro que seria Dom João Peculiar. O tempo em que Diego Gelmírez, arcebispo de Santiago de Compostela, controlava os destinos políticos e religiosos da Península Ibérica, tinham chegado ao fim. Claro, Diego Gelmírez e Afonso VII protestaram diante do Papa, mas sem grandes efeitos. Em 1148, nasce a primeira princesa portuguesa e segunda filha de Dom Afonso Henriques e Dona Mafalda, de seu nome Urraca. Um ano depois, em 1149, os reinos europeus admitem o fracasso total que foi a Segunda Cruzada. Pode-se dizer que o único sucesso desta cruzada terá sido mesmo a conquista de Lisboa por parte dos portugueses. Durante estes últimos anos, começou na Península Ibérica a haver condições para os seus monarcas tomarem uma posição mais ativa na conquista de terras almorávidas. Dado que o Império estava cada vez mais fragilizado e fragmentado devido às independências sucessivas de várias partes. Também por o medo de uma nova facção que crescia, os almohadas. Em Aragão, Ramiro II alastra o seu território até à fronteira com o Condado de Barcelona, que era comandado por Ramon Berenguer IV, que em 1148 toma Tortosa, chegando assim às margens do rio Ebro, e em 1150 todo o vale do rio pertencia aos europeus. Paralelamente, Afonso VII expande-se até Almeria, tendo conquistado Oreja, Coria e Calatrava, não tendo conseguido tomar a grande cidade de Córdoba, algo frustrante para ele e para os seus planos de expansão para o Ocidente. Em 1151 nasce o terceiro descendente de Dom Afonso Henriques, uma princesa de seu nome Teresa, e nesse mesmo ano, Ibn Qazi, o líder político que controlava a região de Silves, foi punido violentamente pela população e acabou por morrer quando tentou propor uma aliança e submissão a Dom Afonso Henriques para se tentar proteger da ameaça crescente, muito real e próxima, que eram os almohadas. Podemos hoje encontrar uma estátua de Ibn Qazi em Mértola. Durante estes anos e após a conquista de Lisboa, Dom Afonso Henriques não teve propriamente descanso, pois entre reorganizar profundamente o território e impedir os ataques muçulmanos comandados por Ibn Wazir às fronteiras a sul do seu território, consumiu muito do seu tempo. Dom Afonso Henriques, para povoar a área pantanosa a sul de Leiria, permitiu em 1152 o estabelecimento dos monges cistercienses em Alcobaça, uma doação de extrema importância dado que viria a ser uma importante instituição no Portugal medieval. A Ordem de Cister foi criada pelo monge Robert de Molesne, que abandonou a muito importante abadia de Cluny, devido às maquinações políticas e o poder económico ganho por estes monges negros de Cluny. Robert viu que isto não correspondia ao estilo de vida simples e humilde impostos pelos ensinamentos da Igreja. De forma muito resumida, os monges cluniacenses, os de Cluny, desistiram da parte do trabalhar do seu voto e faziam dos camponeses e comunidades deles dependentes autênticos servos das suas abadias, às quais também não eram submissas a nenhuma autoridade episcopal. Assim, a Ordem de Cister redescobriu o gosto pelo trabalho braçal e começou a desenvolver novas práticas. As técnicas de metalurgia, agricultura e outras provenientes desta Ordem de Cister eram uma das melhores da época, querendo isto dizer que estes monges conseguiam transformar terrenos incultos em áreas de produção excelentes, como a zona pantanosa do sul de Leiria. Um dos padrinhos desta nova abadia era São Bernardo de Claraval. Durante estes anos, e apesar de ter as mãos ocupadas com a reorganização do território,
Dom Afonso Henriques vê no ano de 1153 nascer o seu quarto descendente, uma menina chamada Mafalda, e no ano seguinte, em 1154, a 11 de novembro, nasce o quinto filho, chamado Martinho, dado que nasceu no dia de São Martinho de Tours. Porém, nem tudo era um mar de rosas na família real, e em junho de 1155, com apenas 8 anos de idade, morre tragicamente o seu filho herdeiro, Henrique. No seguimento desta tragédia, o filho herdeiro passaria a ser Martinho. Mas vamos lá ver uma coisa. Martinho não era nome de rei na Península Ibérica, e muito menos na terra de origens do seu avô. No caso do seu falecido irmão, Henrique, foi o nome dado em homenagem ao pai de Dom Afonso Henriques. Mas agora para o novo herdeiro Martinho seria escolhido um nome mais adequado a um rei. Então, Dom Afonso Henriques optaria por escolher um novo nome para Martinho, e este seria Sancho, um nome puramente ibérico. No ano seguinte, em 1156, nasce o seu sexto filho, João, e um ano mais tarde, a 24 de novembro de 1157, nasce a sua sétima e última filha, Sancha. É deste modo que chegamos ao ano de 1157, em que, no dia 21 de agosto, o mundo cristão vê perder um dos maiores representantes na Reconquista Ibérica. Afonso VII, o primo de Dom Afonso Henriques e imperador das Espanhas, morre no regresso de uma expedição falhada em Almeria. O local da sua morte é incerto, mas é provável que tenha sido na zona de Sierra Morena. Com esta morte e como estava redigido no seu testamento, o reino de Leão ficaria para o seu filho, agora com 20 anos, Fernando II, e o reino de Castela para o outro filho de 24 anos, Sancho III. Já perto do final deste ano de 1157, um grande infortúnio acontece a 4 de dezembro. Dona Mafalda de Saboia, mulher de Dom Afonso Henriques, falece aos 32 anos de idade. Voltando aos dois novos reis da península, Fernando II de Leão e Sancho III de Castela acordam pelo Tratado de Sahagún a 23 de maio de 1158, que consistia em definir as áreas de conquista para cada um, de modo a prosseguir a reconquista de território europeu. Mas havia um pequeno problema ainda por tratar. E Portugal? O que é que estes dois iriam fazer com Portugal e Dom Afonso Henriques? Bem, Portugal teria de ser repartido entre os dois, de modo a evitar que Dom Afonso Henriques tomasse mais território a sul, deixando essa parte agora para Fernando II de Leão. Isto também foi discutido neste tratado. Porém, a 31 de agosto de 1158, Sancho III de Castela falece inesperadamente, deixando o trono para o seu filho, agora Afonso VIII de Castela, que tinha apenas 3 anos de idade. Fator este que levou Fernando II de Leão a gananciosamente romper por completo o Tratado de Sahagún. Portanto, nesta altura passaram a existir 5 reinos cristãos na península. O de Portugal, ao ocidente, o trono imperial de Leão, que era o pior colocado em termos geográficos quando comparado aos outros reinos principais, o reino de Castela, que agora estava ao cargo de uma criança de 3 anos, e a oriente tínhamos o reino de Aragão, que reunia já os principais condados catalães, e ainda o reino de Navarra, que não tinha qualquer possibilidade de expansão para sul. Posto isto, não demoraria muito tempo até Dom Afonso Henriques se aperceber e aproveitar da série de acontecimentos ocorridos nestes anos. E então visa cortar as ambições de expansão de Leão para sul, mas para isso teria de conquistar Badajoz. Isto era a derradeira corrida pela conquista do sul da Península Ibérica. Havia, claro, ainda aquele pequeno pormenor incómodo de ainda não ser reconhecido pela entidade papal como rei de facto. Isto deixava-o também numa posição vulnerável em caso de guerra contra os seus primos de Leão e de Castela. Fernando II de Leão está, por esta altura, ocupado com as revoltas na Galiza, mas está também a magicar a reunificação do reino do seu pai, principalmente agora que o reino de Castela estava a ser governado por um muito pequeno líder de 3 anos de idade. Portanto, dado este cenário, Dom Afonso Henriques decide atacar o reino de Leão, mais especificamente os nossos já conhecidos condados de Toronho e Límia. O motivo para este ataque não é claro. Talvez Dom Afonso Henriques tivesse conhecimento deste plano de reunificação dos dois reinos e que, depois disso, muito provavelmente, Fernando II ir-se-ia virar para Portugal. Durante este tempo, mais ou menos atribulado, Dom Afonso Henriques recebe de Ramón de Berenguer, conde de Barcelona, uma proposta de casamento entre a sua filha Mafalda com o futuro herdeiro do trono de Aragão, Afonso II. Esta proposta demonstra duas coisas.
Primeiro, uma aproximação política entre Portugal e Aragão, de modo a dissuadir o poder de Castela e Leão face a estes dois outros reinos. E em segundo, prova o estatuto que Dom Afonso Henriques tinha alcançado, dado que, anteriormente, este teve de ativamente procurar uma noiva para ele, e até casar com uma filha de um conde do Sacro Império Romano-Germânico. Enquanto que agora as propostas é que lhe chegavam a ele, ainda para mais de descendentes diretos e herdeiros de reinos. Chegamos a 1158, e o lado muçulmano na Península Ibérica encontra-se num total caos. Em Alcácer do Sal existia uma alcáçova quase impenetrável, e a sua segurança firmava-se numa frota poderosa. Contudo, o governador de Alcácer do Sal teria o mesmo destino que Ibn Qazi. Este foi morto pela população por ter procurado um entendimento com Dom Afonso Henriques. Esta zona estava perigosamente ao alcance de Lisboa e constituiu uma ameaça constante, não só para esta cidade, como também para a Extremadura inteira, e teria consequentemente de ser neutralizada. Apesar de não haver registros da conquista, sabe-se que Dom Afonso Henriques liderou 2 ofensivas separadas por algum tempo àquela praça, e em ambas auxiliado por cruzados que pela costa portuguesa passavam. Numa destas ocasiões, Dom Afonso Henriques liderou um fossado onde derrotou uma muito maior força muçulmana. Sabe-se também que, já em 1160, Alcácer do Sal já pertencia aos portugueses, e como já era habitual procedimento por parte do rei, durante os anos seguintes foram feitas várias diligências de organização territorial, e também em assuntos da fronteira com Leão, deixando assim as expedições a sul a cargo de aventureiros, como o famoso Geraldo Geraldes, sem pavor. As relações com Fernando II de Leão eram bastante instáveis, com avanços e recuos, e tréguas e guerras na Galiza. A constante presença e a superioridade militar dos portugueses na região, nomeadamente na fronteira a norte entre os dois reinos, convenceram de vez Fernando II a desistir da conquista de Portugal, até tendo este casado com a filha de Dom Afonso Henriques, Urraca, que teria apenas 17 anos. No ano de 1162 morre Mafalda, a 4ª filha de Dom Afonso Henriques, e como tal o acordo matrimonial desta com Afonso II de Aragão acabaria por ficar sem efeito. Ainda no mesmo ano, entre 30 de novembro e 1 de dezembro, Fernão Gonçalves, homem do rei e suposto filho de uma figura da corte de Dom Afonso Henriques, leva consigo alguns cavaleiros vilão e ataca Beja, tendo-a despovoado e saqueado. Na época, a maior parte das economias fronteiriças passava pelo saque de povoações do outro lado da fronteira, geralmente empreendidas por forçados. Mas isto também era uma forma de promoção social. Um ano mais tarde, em agosto de 1163, morre o 6º filho de Dom Afonso Henriques, João, com apenas 8 anos de idade. Voltando às conquistas, Geraldo Sem Pavor era um aventureiro que viria a tornar-se icónico e decisivo. Ele e o seu bando de homens armados que se estabeleceram inicialmente em Santarém marcharam para a cidade de Trujillo e conquistaram-na a 15 de abril de 1165. No mesmo ano e no início do outono conquistaram a cidade de Évora, que depois vende a Dom Afonso Henriques. Em dezembro do mesmo ano conquista ainda a praça de Cáceres e já em fevereiro de 1166 conquista Montaxese. Em março tomava Serpa e finalmente em 1167 conquista Jerumenha. Fontes sugerem que depois destas sucessivas conquistas, Geraldo foi promovido a alcaíde, que era um governador de uma cidade, por parte de Dom Afonso Henriques. Durante este tempo, Fernando II não se manteve quieto e conquistou a importante cidade de Alcântara, que tinha a única ponte romana ainda operacional no curso médio do Tejo. Uma curiosidade para vocês: Alcântara, em árabe, significa a ponte. Entretanto, Dom Afonso Henriques liderava expedições que conquistaram Moura e Alcochel e edifica ainda um castelo em Coruche para acrescentar ao sistema defensivo de Évora, objetivo em linha daquele que tinha quando doou territórios na bacia do Tejo à Ordem dos Templários. Todas estas conquistas cercaram de certa forma Badajoz, e a possível conquista desta cidade era imperativa para bloquear a expansão de Fernando II de Leão para sul, e também daria um enorme prestígio a Dom Afonso Henriques ter uma cidade daquele calibre. Porém, em 1168, Fernando II terá proposto uma aliança aos almohadas para ajudar a defender, caso os portugueses a tentassem tomar. As cidades mais pequenas, como Trujillo e Montaxese, tomadas pelos portugueses, seriam facilmente revertidas.
Mas Badajoz não era só muito maior, como também muito mais importante a nível estratégico. Além disso, se deixasse que os portugueses a conquistassem, Fernando II podia perdê-la de vez, pois seria muito mais difícil de justificar a sua conquista aos portugueses do que aos muçulmanos. Chegamos a 3 de maio de 1169, e depois de se reunirem as condições para um ataque a Badajoz, Geraldo sem pavor e os seus homens avançam e entram pela cidade adentro, acabando por cercar a Alcáçova. Dom Afonso Henriques, nesta altura com cerca de 60 anos, que se encontrava por perto, ao saber do sucedido, marchou rumo à cidade para reforçar o ataque. Porém, Fernando II também avançou para a defender, tal como o filho do califa Almoda, motivado pela proclamação da Jihad aos portugueses. Os almodas de Badajoz, sabendo da chegada das tropas leonesas, conseguiram romper o cerco português e abrir as portas da muralha, permitindo assim a entrada das tropas de Fernando II. A posição portuguesa, exposta à dianteira e à retaguarda, corria agora um muito maior risco e, não havendo outra opção, começaram a bater em retirada. E foi aqui que se deu o chamado infortúnio de Dom Afonso Henriques. Este, ao cavalgar apressadamente para fora da cidade, bate com a perna direita no ferrolho de uma das portas da muralha, partindo a perna. Prontamente foi recolhido pelos seus homens, que conseguiram cavalgar até Caia, perto de Elvas, que era uma zona controlada pelos portugueses. Contudo, as forças de Leão conseguiram capturar o rei e levaram-no como prisioneiro do rei Fernando II. Dom Afonso Henriques ficou prisioneiro de Fernando II durante 2 meses. Foi assistido no tratamento das suas feridas por médicos leoneses e tratado com cordialidade. Falaremos com um maior pormenor sobre este período mais para a frente. Mas há algumas coisas que precisamos de adiantar desde já. As condições do seu resgate foram as seguintes: a libertação de todas as praças que os portugueses controlavam a leste de Badajoz e a norte do Minho, e ainda a promessa que Dom Afonso Henriques não tentaria mais avanços sobre Badajoz. Apesar deste triste desfecho, Geraldo sem pavor não se conformou com o rumo da história e ainda tentou organizar algumas tomadas a Badajoz, mas nenhuma delas com sucesso. Badajoz foi o primeiro impasse na reconquista dos portugueses. Dom Afonso Henriques, após ter sido libertado, passou o seu tempo nas termas de São Pedro do Sul até novembro de 1169, a recuperar das suas lesões. E quando pôde regressar a Coimbra, uma das suas primeiras decisões relativamente ao Alentejo foi conceder à Ordem dos Templários 1/3 de todas as terras que estes conquistassem a sul do Tejo. Foi aí que eles construíram vários castelos como linha de defesa militar, como, por exemplo, o de Ceras e o de Tomar. Dom Afonso Henriques compreendia a necessidade de tal ação, dado que, apenas vindo do seu poder e recursos, seria difícil construir uma linha defensiva eficaz, dado à extensão do território e às condições abertas do terreno. E chegamos agora ao final do 4º episódio, um episódio que começou com mais um triunfo de Dom Afonso Henriques ao conquistar Lisboa, e ainda o nascimento do seu herdeiro Sancho. Mas acabámos com péssimas notícias para Dom Afonso Henriques depois do desastre de Badajoz. No nosso próximo episódio vamos ver que a história de Badajoz ainda não acabou e que os confrontos entre portugueses e muçulmanos ainda ia dar muito que falar. E enquanto isto, Dom Afonso Henriques recebe mais uma bula vinda de Roma. O que será que esta diz? Vemo-nos no próximo episódio. Um bem-aja a todos.